Que a década de 60 deixou para o serviço social? Era um momento em que nós estávamos com o governo, pensando no governo de João Goulart, o governo que tinha alguns ideais, como a reforma agrária, como o não entreguismo, defendia uma economia nacional, tinha um outro olhar para os direitos dos trabalhadores. A presença de João Goulart no governo, o capital estrangeiro, assim como o capital nacional, eles olhavam com muita desconfiança esse governo. E isso modificou o cenário. Tanto é que o Brasil ele viveu um período, inclusive, de parlamentarismo, para evitar que João Goulart assumisse o governo e fosse ser chefe de governo e não o chefe de Estado. E essa estratégia de não colocar o João Goulart como o vice, como o próprio presidente do Brasil, isso também já era o resultado do movimento contrário à presença democrática que ele vinha pregando. E essa presença de democracia que ele pregava, ele era acusado de se aproximar do comunismo, ele era acusado de se aproximar de pensamentos socialistas. Então isso vai dar uma certa desconfiança para o movimento político no Brasil. E desse movimento político, dessa desconfiança, o Brasil ele entra num processo de exceção para várias situações, e esse movimento de exceção vai desencadear no projeto de uma ditadura militar. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Como os assistentes sociais desse período histórico conseguiram refletir sobre sua prática interventiva em meio à censura imposta pela ditadura? É preciso compreender primeiro o referencial teórico que nós usávamos, que os assistentes sociais usavam no período, que era o referencial teórico vindo do positivismo com o estrutural funcionalismo. Então, esse referencial teórico ele ainda não dava ao serviço social grandes interpretações, não possibilitava ao serviço social uma explicação mais crítica a respeito do próprio governo, do próprio regimento, da própria conjuntura política. Então, o serviço social ele se resumiu a discutir a sua metodologia. Então ele estava mais próximo da discussão metodológica do que da discussão política e ética dentro do serviço social. Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados USA 9 às 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de vocês, em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola. A ditadura militar foi um período de muita efervescência dos movimentos sociais, dos movimentos populares, movimentos políticos. E a categoria dos assistentes sociais, eles se organizaram
e criaram o movimento de reconceituação. Em que consistiu esse movimento? Bom, a ditadura militar ela possibilitou vários, dos 21 anos de ditadura militar, vários processos foram acontecendo. Nós tivemos os congressos brasileiros de assistentes sociais, inclusive congressos que tinham a participação dos militares nas mesas de debates. E o serviço social ele começa a discutir o afastamento do serviço social dessa conjuntura política. Porque até então, como eu falei para vocês, o serviço social ele se prendia à análise metodológica do serviço social, a cientificidade do serviço social. Mas nós não tínhamos ainda, de forma muito mais madura, a discussão a respeito do movimento político e dessa profissão nessa conjuntura. Então, o serviço social ele vai ser aproveitado pela própria proposta do governo ditatorial com os planos de desenvolvimento, né? Vários governos eles estabeleceram vários planos chamados PND, os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Esses planos de desenvolvimento, eles abriram o mercado de trabalho para os assistentes sociais na área governamental. Então, o serviço social ainda estava muito mais ligado, muito mais próximo da discussão metodológica do fazer, de como construir, de como agir. Então, é nesse período também que outros teóricos, inclusive com o avanço de do referencial teórico vindo do marxismo, embora nós não tenhamos nesse período usado as fontes do próprio Marx, nós não bebemos na fonte do Marx, mas nós fomos utilizar as fontes de Althusser, de Pedro Demo, de Paulo Neto, de Yamamoto, de outras pessoas que vinham estudando o marxismo, e foi daí que nós começamos a reverter a possibilidade de discutir essa profissão. O movimento de reconceituação, ele é um movimento que não dá para dizer que ele tem início, meio e fim. Ele é um movimento, porque ele é um movimento para reconceituar a natureza do serviço social. Ele é um movimento que ele é especificamente, na sua forma própria, genuína, é a discussão do próprio serviço social. Então aquele movimento ele discutia o seguinte: o que queremos ser? Nós seremos a profissão que vai apenas reproduzir a proposta governamental, ou nós seremos uma profissão com vida própria, com identidade própria? Então o movimento de reconceituação ele é um movimento que ele vai fazer uma alusão, uma grande discussão a respeito da identidade do serviço social. Então é por isso que no movimento de reconceituação, Paulo Neto, ele dá três vertentes para esse movimento, que é aquela vertente de uma perspectiva modernizadora para o serviço social, como eu falei antes, aí avançava no sentido da metodologia. Depois, um outro movimento que também não alterou muito essa perspectiva, mas o Paulo Neto vai chamar de reatualização do conservadorismo. Nós ainda não avançamos muito. Aí nós saímos de uma perspectiva funcionalista, estrutural funcionalista, e fomos discutir a fenomenologia dentro do serviço social, mas já com alguma sinalização para discutir uma proposta da filosofia marxista dentro do serviço social. E na outra vertente chamada intenção de ruptura, que o serviço social se elege, se intitula, se nomina como uma profissão que deveria ter identidade própria, e para isso a gente vai alterar não só o nosso código de ética, mas nós vamos dar os rumos para um projeto ético-político da profissão. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. A democratização do Brasil influenciou a profissão na década de 80? Olha, o processo de redemocratização do Brasil, que ele veio, né, durante 21 anos de ditadura militar,
E no processo de redemocratização, muitos profissionais do serviço social também foram torturados, também sofreram as agruras e as ameaças do próprio regime ditatorial. Mas isso não foi suficiente para calar o próprio serviço social, né? Embora aí nós tenhamos vivido vários processos com vários assistentes sociais, como Yamamoto, como Paulo Neto, como Vicente de Faleiros, mas quando eles foram anistiados, quando eles foram para a anistia, né, no processo de anistia, morar em outros países eles continuaram escrevendo, eles continuaram mostrando como o serviço social deveria conduzir e como ele deveria ser no Brasil, com o apoio de todas as informações que estavam vindo da América Latina, principalmente, e de alguns países da Europa e do próprio Estados Unidos. Mas isso serviu nesse processo de redemocratização para que nós não pensássemos uma profissão simplesmente na sua conjuntura metodológica, mas que nós pensássemos uma profissão no aspecto político. Então, na redemocratização, no processo de redemocratização, o que avança para o serviço social é a discussão política da profissão, que nós não poderíamos ter assistentes sociais sem fazer o recorte da ação. Não dá para nós ficarmos numa sala, atendendo, intervindo, sem essa materialização desse projeto, que é o político materializado com ações. Redemocratização, nós continuamos nos movimentos sociais, nós fomos para as ruas, nós lutamos pelas diretas, avançamos para os partidos políticos, nós avançamos para os sindicatos, para alterar as políticas públicas, para discutir a nova proposta de Constituição Federal, inclusive que já estava em curso para uma nova Constituição que foi aprovada em 88. Então, no processo de redemocratização, nós verdadeiramente nos afastamos de uma discussão metodológica do serviço social e ultrapassamos isso e fomos discutir a ética com mais afinco e discutir o aspecto político dessa profissão enquanto uma sociedade que queremos, enquanto uma diretriz que nós queremos, enquanto um projeto para essa profissão, que é a profissão que eu quero ter e é a sociedade que eu quero ter. Um assistente social? O assistente social, ele é o profissional operador dos direitos sociais. Ele é que vai definir ações que busquem a execução, a administração, a gestão de políticas sociais, né? Tudo aquilo que está previsto lá na Constituição Federal dos Direitos Sociais é, por excelência, a atividade do serviço social. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Qual a diferença entre o serviço social, assistência social e assistencialismo? A assistência social é a política do governo que desenvolve as ações assistenciais. Quem vai desenvolver a política de assistência é o assistente social, é o profissional, é a profissão legitimada, né, pela Lei 8662, onde lá você vai ter a previsão dessa profissão, né, que tem direitos e deveres, né, previstos em lei. Assistencialismo nada tem a ver com ciência, são práticas espontâneas que qualquer um pode fazer. Então, nós, assistentes sociais, nós somos profissionais, assistentes sociais, que operam as políticas assistenciais, né, de assistência do governo, né, federal, estadual e municipal.
lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Fala-se que a década de 90 passa por um processo de refilantropização. Qual o perfil do profissional diante dessa conjuntura? Da década de 90 para cá, nós estamos passando por um processo de reestruturação produtiva. O que é reestruturação produtiva? É o fenômeno da terceirização, da privatização, enxugamento da máquina pública, com gastos, com políticas sociais. E com isso o Estado está devolvendo para a sociedade civil aquilo que outrora era a sua responsabilidade. Então nesse diapasão você vai ter o surgimento de um fenômeno que até a própria professora Yamamoto e Asbeck chamam de refilantropização ou privatização da questão social, que é justamente transferir para a sociedade civil aquilo que outrora era a responsabilidade do Estado. E aí você vê várias ONGs surgindo, né? Justamente para desenvolver atividades que antes era dever cabal do Estado. O assistente social, dentro desse parâmetro, cabe a ele valorizar a sua profissão, né? Estar se adaptando a essas transformações, está buscando também espaços nessas transformações. Exemplo, já que o Estado está transferindo para a sociedade civil, o assistente social ele pode, por saber desenvolver projetos sociais, ele pode estar captando esses recursos, pode estar sendo um gestor desses recursos, né? Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé